Bom, vamos lá, galera. Nós sabemos que a oração na vida do crente é uma forma essencial dele se manter no seu caminho. Tanto a leitura da Bíblia quanto a oração são as duas coisas básicas que todo cristão precisa. Porque bem sabemos que a oração é nada mais nada menos do que um momento com o nosso Pai, com Deus. É um momento que estamos conversando com Ele, é uma conversa. Porém, nem todo mundo sabe a forma correta de orar, ou ora de forma errada, com a intenção errada, sem entender o que é oração, às vezes por costume, não faz entendendo o que está fazendo, faz porque está acostumado, e a oração acaba perdendo o seu sentido, na grande maioria das vezes por causa desses erros, por causa desses costumes. Então, o vídeo de hoje, a proposta da devocional de hoje, é nós irmos um pouco mais além disso e entendermos a necessidade da oração. Então, nós vamos entrar mais a fundo, vamos aprender com Jesus o que ele ensina sobre oração, a forma como ele ensina a orar, e eu vou citar aqui alguns pontos que mais me chamaram a atenção nessa devocional que eu fiz. Então, pega a sua Bíblia, separa seu momento para Deus, faça a sua oração antes de iniciar e depois faça a oração final, tá bom? Vamos nessa, galera! Galera, o texto básico que vamos estar usando está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 13. E nessa parte desse texto, Jesus ele vai estar ensinando para os seus discípulos, ele vai estar ensinando ali para as pessoas como que se deve orar, como que é uma oração correta. E aqui vai entrar um ponto muito interessante, porque muitas pessoas vão perguntar, então tem uma forma correta de fazer oração, eu tenho que falar de tal jeito, eu tenho que fazer... Não é exatamente assim. Mas existe uma forma, uma fórmula de se fazer uma oração. E Jesus ele vai nos ensinar aqui o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E é bom nós termos esse guia, porque como eu falei, a oração hoje em dia, ela às vezes perde o seu sentido. Mas nós sabemos muito bem o que é uma oração e vamos lembrar alguns dos pontos do que é uma oração. Porque é muito importante nós lembrarmos que a oração, ela tem como uma das principais pontos, uma das principais bases, a intimidade e a sinceridade. Na oração é necessário nós sermos sinceros, verdadeiros e íntimos com Deus. É para isso que a oração serve, uma conversa íntima, de pai para filho, de amigo. Mas como eu falei, às vezes perde seu sentido por causa disso. Aquele momento que deveria ser de intimidade se torna algo mais público do que íntimo. Quem aqui, agora respondendo com sinceridade, quem aqui já se pegou orando em voz alta ou orando em público apenas para sair na capa lá do Instagram, para sair na foto, ou então para ser observado como alguém que é uma pessoa de oração? Eu faço essa pergunta porque eu já me peguei fazendo isso várias vezes. E eu percebi que a minha motivação ali na oração não estava sendo para buscar intimidade e ser sincero com Deus. A minha motivação ali estava sendo para ser visto. A minha motivação ali estava sendo para ser observado pelas pessoas. E ainda por cima engrandecido pelas pessoas como uma pessoa de oração. Olha como ele ora. Nossa, que pessoa íntima de Deus. Ou então orar em voz alta para as pessoas observarem, ficar vendo. Só que a minha motivação estava completamente errada. Aquela minha oração não estava sendo para gerar intimidade, ela estava sendo para eu ser visto. Ela não estava sendo sincera. E aqui entra um grande erro nas nossas orações. No versículo 5, Jesus ele já chama a atenção disso. Acompanhe comigo o versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Se na sua oração, a sua motivação tem sido ser observado, e não simplesmente conversar com Deus, gerar intimidade, então já começamos errado aí. Já começamos com uma motivação errada e já estamos orando de forma errada. Porque a oração ela requer sinceridade e intimidade com Deus. Vamos continuar no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E aqui entra o ponto da intimidade. Mas ele vai falar, olha, quando vocês forem orar, vá para o seu quarto. Ora em secreto, ora no íntimo.
Você não precisa ser observado pelas pessoas, a sua oração não precisa ser ouvida pelas outras pessoas para você ser exaltado, para você ser visto como alguém de oração. Não. Ora no íntimo. Deus se preocupa muito mais com isso do que com a oração alta que você está fazendo, simplesmente para mostrar para os outros que você sabe orar. No versículo 7 ele diz o seguinte, ora: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos." Ou seja, e além disso, na oração, a gente não precisa ficar repetindo várias coisas, achando que dessa forma Deus vai ouvir. Ou então, repetindo várias vezes e usando palavras bonitas, usando palavras diferentes para ver se a Deus aceita aquelas palavras. Deus não está preocupado se nós vamos usar uma palavra extremamente formal. Não é isso que ele está preocupado, ele está preocupado com a palavra que vai sair do seu coração. Existe uma frase de um grande homem de Deus chamado John Bunyan, que ele fala o seguinte: na oração, é muito mais valioso um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ou seja, na oração que nós fazemos, Deus está muito mais preocupado com as palavras que saem do seu coração do que as palavras bonitas. É muito melhor nós chegarmos diante de Deus com um coração sem ter o que falar, sabe? Ou com poucas palavras, do que chegar lá com muitas palavras, repetições, palavras bonitas, mas sem coração nenhum. É muito melhor a sinceridade. Deus ele busca de nós sinceridade. É por isso que eu fico observando que às vezes nós pegamos a oração e nós transformamos em algo muito maior do que poderia ser, sabe? A gente tá às vezes andando no ônibus e a gente acha que a oração ela se limita apenas em chegar lá no meu quarto, você parar um momento, colocar uma música, colocar um ambiente para poder orar com Deus, para ver se Deus aceita a minha oração de forma melhor. Só que Deus ele não está preocupado com isso, ele quer te ouvir. A oração não se limita a isso. Ela pode ser feita enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está andando no ônibus, enquanto nós estamos, sabe, parados sem fazer nada. A oração pode ser feita ali, de cabeça, conversando com Deus, sendo sinceros. Porque às vezes eu me pegava fazendo muito isso. Eu estava no ônibus, eu pensava tipo, não, vou chegar em casa. Só que eu estava tão cansado que às vezes eu chegava e ficava com tanta preguiça, eu simplesmente deitava. E eu deixava de ter um momento de oração, porque eu achava que chegando em casa, me preparando, Deus iria aceitar a minha oração. Mas não, a gente pode orar em qualquer lugar. Deus ele nos escuta em qualquer lugar. A oração pode ser feita no ônibus, na caminhada, enquanto você está lavando a louça, em qualquer canto. Isso não significa que a gente não pode preparar um ambiente. Eu até prefiro preparar um ambiente, eu vou explicar o porquê. Eu prefiro chegar aqui no meu quarto, me ajoelhar, ficar mais tranquilo. Eu até prefiro fazer isso. Mas se você não tem como, se o seu dia está corrido, se você está numa correria muito grande, você pode orar de onde você está. Portanto, que você seja sincero. Portanto, que você gere intimidade com Deus. Para Ele é muito mais precioso isso do que você chegar no seu quarto depois de um ambiente todo preparado e falar palavras vazias, palavras sem coração nenhum, palavras sem sinceridade nenhuma. Ele não está importado com o ambiente. Ele não está se importando se você preparou uma musiquinha, se você preparou todo um processo. Não. Ele está preocupado com as suas palavras que vêm do seu coração. A sua sinceridade diante dele. Então, que na nossa oração nós possamos buscar mais intimidade e sinceridade. Não é problema você fazer um processo inteiro, assim como não é problema você orar enquanto você está no transporte público. O problema é se essa oração não está sendo com sinceridade, com palavras verdadeiras, para gerar intimidade, se está sendo apenas para ser observado, se você está fazendo apenas para ser visto. É aqui que entra o problema. A oração, ela é intimidade. Ela é sinceridade do nosso coração diante de Deus. E quando nós estamos sendo sinceros e verdadeiros com Deus em nossa palavra, ali diante dele nós estamos mostrando para ele que nós precisamos, que nós necessitamos, que nós somos dependentes de Deus. Então quando eu estou ali na oração colocando as minhas palavras sinceras, minhas palavras verdadeiras, eu estou mostrando para Deus a minha real necessidade, a minha real dependência dele. Porque a oração ele é um momento, é o ato onde nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Galera, sabe qual é um grande problema nosso nas orações? E isso eu creio que na vida de qualquer um, até mesmo quem já é acostumado a ter um momento de intimidade com Deus. É o momento em que nós chegamos na oração e nós não reconhecemos quem de fato nós somos diante de Deus. Nós chegamos na oração preparados para orar, às vezes no nosso quarto, no nosso ambiente, no nosso íntimo, ou então no transporte público, mas quando nós chegamos para orar, nós chegamos ali e nós achamos que nós somos os senhores.
Nós chegamos ali e nós usamos aquela frase, eu determino. Mas aí você pode falar, Pedro, não usa essa frase, eu determino. Mas a oração, o modo que nós fazemos, é praticamente isso que estamos falando. Nós chegamos diante de Deus com pedidos, com coisas para falar, e nós exigimos. Nós não chegamos diante de Deus reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele pode, reconhecendo que Ele é o Senhor. Não, a gente chega, Pai, eu quero isso, 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 isso. Eu determino assim, faça-se a minha vontade. Nós chegamos diante de Deus não reconhecendo que somos apenas criaturas. Nós chegamos diante de Deus não reconhecendo que somos apenas servos, que nós dependemos dele, que somos como crianças que dependem de um pai. Não é assim que nós chegamos diante de Deus. Nós chegamos diante dele como senhores, como eu determino, faça-se a minha vontade. E aqui, por mais que a gente possa chegar com o intuito de ser íntimo e sinceridade, a nossa oração está sendo feita errada. Porque nós não estamos reconhecendo quem Deus é, que Ele é todo-poderoso. É algo interessante nós observarmos que o versículo 8 já nos dá uma pista de quem Deus é. Ele é aquele que sabe de tudo, antes mesmo de nós pedirmos. Entende o nível de poder desse Deus? Aqui já temos que reconhecer quem de fato Ele é. Não sou eu que sei tudo que eu preciso. Eu, na verdade, não sei nada do que eu preciso. Tudo que eu peço, às vezes, é por egoísmo, é por achismo. Mas Ele já sabe do que eu preciso. Ele tem a convicção, Ele tem a razão. É esse Deus que eu estou falando. O versículo 8 já nos dá essa conclusão, ele já nos explica isso. Leiamos o versículo 8 até o 10 do que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E no versículo 9 ele continua com esse reconhecimento, quando ele fala, santificado seja o teu nome. Ou seja, Pai, santificado seja o Senhor. O seu nome seja santificado, o Senhor é santo. E a partir do momento que vem esse reconhecimento de quem Deus é, chega o versículo 10 pedindo que faça-se a vontade dele. Aqui entra o ponto, galera, que é muito difícil para nós, que é o quê? Pedir a vontade de Deus. Porque, como eu falei, a oração ela é um reconhecimento da nossa necessidade, que nós necessitamos de Deus, que somos dependentes de Deus. E nessa pedir a vontade de Deus é onde muitas vezes nós erramos. Porque tem pessoa que pede a vontade de Deus. Pai, seja feita a sua vontade. Mas na prática, ela não quer a vontade de Deus, ela quer a própria vontade. Porque quando Deus revela a vontade dele, quando Deus faz a vontade dele, a primeira coisa que nós fazemos, a nossa primeira reação, é querer questionar isso, é querer querer argumentar com Deus, é querer mudar. A gente pede a vontade. Quando vem a vontade, nós queremos mudar. A gente não aceita. E é aqui que entra o grande ponto. Por mais que seja difícil às vezes aceitar a vontade de Deus, porque não é a nossa, em grande parte das vezes, temos que compreender que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável pra gente. É o que nós precisamos, é a vontade dele mesmo. É o que necessitamos. Nós necessitamos da vontade de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então, quando nós vamos orar, precisamos chegar com esse reconhecimento de quem Deus é, exaltar o nome dele, entender que ele é Deus, que ele é todo-poderoso, engrandecer o nome dele, entender quem eu sou, entender o meu lugar, entender que não tem que ser feita a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque eu dependo dele, eu dependo da vontade dele. Não sou eu que determino, não sou eu que mando, e sim ele. Faça-se a vontade dele. Não é Deus que depende de mim, mas sim eu dele. Sim, nós de Deus. Então a oração ela tem que ser íntima, sincera, e ela necessita a compreensão de que nós somos necessitados. Nós dependemos de Deus, como crianças dependem de um pai. Então, a partir do momento em que eu compreendo quem eu sou, que eu compreendo quem Deus é de fato, e ali naquele momento eu entendo que eu sou completamente dependente dele, é aí que entra o momento para eu me jogar, para eu me derramar aos pés de Jesus. Na oração é o momento, é a hora, é o local onde eu me derramo por completo aos pés de Jesus. É onde eu me jogo por completo, entendendo que ali é o momento onde eu posso jogar tudo que eu preciso para fora. Sabe, igual eu falei nos tópicos anteriores, em muitas situações a gente encara a oração como se fosse um fardo.
A gente pega a oração, nossa, tem que chegar em casa e orar ainda. Ai, tem que separar um momento para orar, me ajoelhar. A gente transforma a oração em algo extremamente cansativo. Mas a oração não é um fardo, mas um momento e um local onde depositamos o nosso fardo. É na oração onde a gente se lança aos pés de Jesus, onde a gente se lança aos pés dele e reconhece, meu Pai, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai. É ali que nós reconhecemos todo o nosso pecado, todo o nosso erro, toda a nossa pequenez. É nesse exato momento onde eu me derramo aos pés de Jesus e eu compreendo de fato quem eu sou e quem Ele é. É ali nesse momento onde eu choro, onde eu pego todas as minhas tristezas, sabe? Toda aquela amargura que a gente às vezes não consegue compartilhar com alguma pessoa. É ali, é naquele momento. É onde eu posso jogar o meu fardo, é onde eu posso eliminar a minha tristeza. É nesse momento, é na oração, é na conversa íntima, na palavra sincera, quando eu entendo que eu dependo dele. E aí sim, eu vou me lançar aos pés dele. Eu vou me derramar por completo, me arrependendo dos meus pecados, confessando os meus pecados a ele, falando, Pai, eu sei que eu sou falho, mas eu peço perdão aqui diante do Senhor. Me ajude a melhorar, meu Pai. É nesse momento onde eu posso pedir a Deus, entendendo a minha necessidade, entendendo a minha dependência. No versículo 10, se nós observarmos, no versículo 11 e diante, na verdade, ele vai falar, olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, é um sustento, Pai, nos ajude no nosso ganha-pão, no meu trabalho. Eu estou tendo problemas no meu trabalho, meu Pai, me ajude. Estou tendo dificuldade financeira, meu Pai, me ajude, por favor, no pão meu de cada dia. Me dê sustento. Nós podemos pedir, portanto que nós vamos pedir entendendo, com noção dessa necessidade, que nós dependemos dele. Não é errado pedir na oração. Aqui Jesus, ele, no modelo que ele dá do Pai Nosso, ele fala, ele mostra aqui os pedidos. E ele continua, olha, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. E não nos deixe cair em tentação. Ou seja, aqui no momento da oração é onde eu me derramo por completo, desabafando tudo, os meus erros, pedindo perdão, onde eu peço com fé, com convicção de que Deus pode fazer, entendendo que Ele é poderoso para fazer. É aqui nesse momento onde todas as coisas que eu não consigo fazer, eu me derramo aos pés de Jesus e entendo que Ele pode. Ele já sabe até mesmo do que a gente precisa antes de nós pedirmos, ou seja, olha o nível de poder desse Deus. Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo. E é nesse momento onde eu me derramo e eu reconheço isso, que eu reconheço que Ele é poderoso, que eu reconheço que Ele é Deus. É aqui que eu chego e oro com toda a minha fé, entendendo que Ele pode, mesmo que eu não possa. Ele pode. Então, se você tem alguma tristeza, algum fardo, algum medo, se tem algo te apavorando, se tem algo te deixando angustiado, alguma notícia médica, alguma notícia financeira, trabalho, filhos, é nesse momento em que você se derrama aos pés de Jesus e fala, ô meu Pai, eu sei que o Senhor pode, me mantenha, me sustenta, me ajude, me dê fé, me dê força, me dê ânimo, me dê cada dia mais força para eu não cair em tentação, para eu não pecar contra o Senhor. Me perdoe pelos meus pecados, meu Pai. É nesse momento onde nós nos derramamos por completo diante de Jesus. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, todo o choro. É na oração onde eu me derramo por completo, gerando intimidade, com meu coração com palavras sinceras, entendendo que eu sou dependente dele e me derramando por completo diante de Deus. Sabe uma coisa interessante na oração? É que por mais que nós por mais que a gente não consiga ouvir literalmente a voz de Deus, né, Deus falando assim de imediato, a partir do momento em que eu oro, eu tenho todas as dúvidas preenchidas no meu coração. Eu tenho toda a preocupação preenchida no meu coração, por mais que eu não tenha uma resposta imediata. Porque quando eu oro, eu entendo que é Deus que está no controle. É Deus que sempre esteve no controle. É Deus o único que pode me perdoar, apesar dos meus erros, apesar de eu ter errado muito. Através de Jesus eu posso ser perdoado. Apesar da minha demissão do trabalho, apesar das dificuldades financeiras, eu sei que é Ele que toma o controle e é Ele que guia. Sempre foi Ele, sempre é Ele. Então não preciso mais me desesperar. Eu compreendo quem Deus é. Eu compreendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu entendo a minha necessidade, a minha dependência dEle. E eu passo a confiar.
Então a oração é muito mais do que um simples costume, ou uma conversa normal. Não, não. É um momento realmente de intimidade de pai e filho. De conversa, de choro, de entrega completo. Entendendo que ali é um local de intimidade, é um local de sinceridade, é um local de dependência e é um local de entrega. Entrega total. Entrega da minha vida. Onde eu me derramo aos pés de Jesus. Onde eu declaro, meu Pai, é aqui que eu me derramo diante de Ti. Eu entrego diante de Ti todos os meus medos, minhas dificuldades, meus pecados, meu Pai. Eu peço perdão aqui diante do Senhor por todos os meus erros. E sabe qual é o mais interessante? Deus, Ele acalma o nosso coração. Que quando terminarmos de orar, possamos exaltar a Deus pelo que Ele é. Lembra nos tópicos anteriores que a gente falou de reconhecer quem Deus é? É aqui que nós nos colocamos diante dele e nos derramamos. E falamos, assim como diz o versículo 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos reconhecer isso em Deus e dar graças, glória, exaltar Ele acima de tudo. Então que a partir de hoje possamos orar, entendendo o que de fato estamos fazendo, não perdendo o sentido da oração, mas sim entendendo que necessitamos orar e que na oração é necessário intimidade, sinceridade, a dependência de Deus e o se derramar por completo aos pés de Cristo. Senhor nosso Deus, graças te damos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Sua presença, meu Deus, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, compreendendo um pouco mais o que é esse momento de intimidade que estamos tendo contigo. E Pai, pedimos aqui diante do Senhor para que o Senhor nos ajude diariamente a sermos filhos melhores, meu Pai, a entendermos melhor o porquê que é tão importante essa conversa íntima com o Senhor, que possamos confiar mais em Ti, entender quem o Senhor é e quem eu sou, ser mais íntimos, sinceros de coração, que possamos nos derramar diante de Ti, meu Pai, que o Senhor possa nos perdoar por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ofensas, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, diariamente no nosso trabalho, na nossa vida, porque sabemos que é do Senhor que vem o nosso sustento, meu Deus. Então nos derramamos diante de Ti, meu Pai, e exaltamos o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que pode tudo. E aqui nesse momento nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Te agradecemos, te adoramos e te honramos. Em nome de Jesus, amém.